Muito bem, iniciamos a aula de hoje, disciplina Programação Cliente-Servidor, e a gente está trabalhando com parte de servidor, com Node.js, e hoje o nosso tema é middleware. Então eu vou começar já, como sempre faço, compartilhando aqui a tela compartilhada. Bom, o material está aqui, a gente vai falar sobre esse tema, middleware. Vou mostrar aqui o que a gente tem de material aqui para a gente poder trabalhar. Deixa eu aumentar bem essa fonte aqui. Agora está legal. Bom, a gente tem o projeto que a gente vai trabalhar. Essa aula está aqui, prontinho. Esse é o nosso material e nós vamos testar a nossa API com Insomnia. Tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre middleware. Então, middleware. A gente vai aprender o conceito de middleware e como é que nós implementamos o middleware na prática. Middleware é a base de toda aplicação Express. Express, né, é aquele nosso servidor, né? Aquela biblioteca que nós instalamos no nosso projeto, que representa o nosso servidor, nosso web server, né? Então, eu posso mostrar aqui, novamente no projeto, que nós, numa das aulas anteriores, nós adicionamos o Express, né? E a gente está utilizando essa versão aqui. Muito bem, já falamos bastante sobre ele nas aulas anteriores. Bom, ele recebe uma função que, por sua vez, recebe os parâmetros REC e RES, como também pode receber outros parâmetros, que possuem alguma funcionalidade dentro de uma aplicação, como, por exemplo, manipular os dados da requisição REC e resposta RES, de alguma forma. Então, a gente vê aqui o seguinte, ó, na prática, a gente tem aqui o nosso servidor, que é representado pelo Express, ou Express. Aqui nós criamos uma request do método get, e aí a gente tem dois parâmetros. Olha, o middleware corresponde ao segundo parâmetro, exatamente essa parte aqui, que a gente vai ver no código daqui a pouco. E referente às rotas get, como é o caso aqui, post, put e delete do objeto server. A gente tem aqui embaixo um exemplo, né? Então, esse aqui é o exemplo que nós consideramos. Como também a gente já mencionou, vamos reforçar que os outros métodos, além do get, como post, put e delete, também possuem um middleware no segundo parâmetro, na nossa aplicação atual. É o mesmo esquema, tá, que a gente utiliza aqui. Podemos dizer, então, que todas as formas de manipulação de informações que estão em uma requisição, que retornam ou não respostas para o usuário, são consideradas middleware. Então, tudo isso aqui, olha, é considerado middleware. Existem várias formas para a utilização dos middlewares, além das já utilizadas em nossa aplicação. Então, a gente vai ver alguns exemplos de como utilizar o middleware aqui na sequência. Tá? Vamos começar falando sobre middleware global. O que significa isso? Significa que não importa a rota que a gente deseja acessar, seja ela de qualquer método que for, esse middleware sempre será chamado. A gente sempre vai chamar esse middleware, quando ele é um middleware global. Vamos ver na prática, tá? Bom, vamos retomar aqui o nosso código e vamos relembrar um pouquinho a nossa ideia. Olha, a gente, até a última aula, nós criamos um CRUD, e nesse CRUD nós fizemos inclusão, consulta, alteração e exclusão de elementos de um vetor. Ok. Só que aquela nossa aplicação, aquela nossa app estava um pouquinho vulnerável. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar algumas validações. E o middleware, ele é extremamente interessante quando se quer fazer algum tipo de validação. Tá? E aí, vamos começar pela parte global. Então, imagine que eu criei aqui, ó, esse middleware. Eu coloquei assim, ó, server.use. E aí eu tenho aqui, ó, requisição, resposta.
E eu tenho aqui essa minha funçãozinha, que simplesmente exibe uma mensagem, a requisição foi chamada. Tá? Então, eu criei esse middleware. Então, olha só, o que a gente faz agora? Aqui a gente tem uma rota para poder listar usuários. Então, como a gente viu na aula passada, se eu executar no navegador essa rota, para fazer isso aqui, ó, opa, acho que está chegando alguém aí. Vamos autorizar aqui. É o Dilson. Olá, Dilson. Seja bem-vindo aí à nossa aula, tá? Vamos continuando aqui. Vamos lá. Então... Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Então, olha só. Se eu executar essa rota aqui, user, do tipo get, a gente viu nas aulas anteriores, ele vai me retornar um JSON com a relação desses usuários, que são os elementos desse vetor users. Ok. Só que agora, cara, eu inseri um middleware. Desculpe. Eu inseri um middleware nessa minha aplicação. Olha o que vai acontecer. Após salvar, vamos até o Insomnia executar uma rota qualquer. Por exemplo, listagem de usuários. Tá? Então, eu não vou mostrar essa parte aqui na aplicação, porque a aplicação ela já está um pouquinho mais avançada com relação a esse... Está mais para o final desse material, tá? Mas vai ficar muito claro para você como é que é a ideia desse middleware, e vou mostrar, inclusive, na prática, esse middleware global, tá? Bom, então, considerando aqui que eu tenho uma requisição aqui, que vai fazer a listagem de todos os usuários, né? Ele vai chamar a rota users nesse caminho, né? Nesse domínio, com a porta 3000. Então, o que acontece? Quando eu pressiono aqui o send, teoricamente ele faria uma listagem de todos os meus usuários que estão nesse vetor aqui, ó, de acordo com essa programação que eu fiz nessa rota de listagem. Mas olha o que acontece. Ó, não acontece nada. Lá no navegador não acontece nada. E, ou melhor, aqui no Insomnia não acontece nada. Ele fica só esse termômetro, nesse giro aqui de segundos, me possibilitando cancelar a requisição. Por quê? Pelo seguinte, olha, quando eu executei, aqui no VS Code, eu mandei lá no middleware executar essa mensagem, que a requisição foi chamada. E o que aconteceu? Ele executou apenas esse console.log, essa mensagem que eu exibi aqui nessa minha funçãozinha aqui de middleware. Ele só imprimiu isso aqui. Ou seja, ele não prosseguiu com o processo. Opa, tudo bem, João? Bem-vindo, Miguel. O que aconteceu na prática? Na prática, quando eu mandei executar essa rota, ele verificou que existia um middleware. E nesse caso aqui, ele simplesmente foi interceptado pelo middleware. Ele parou aqui. Ele exibiu essa mensagem e parou. Ele não fez a listagem conforme eu solicitei. Esse middleware, em outras palavras, ele travou a minha aplicação. Ele exibiu essa mensagem e travou a minha aplicação. E essa é a ideia do middleware. Esse é o propósito dele. Observe que quando o que foi executado pela console, né, ele exibiu essa mensagem, e que a gente viu que o fluxo da aplicação foi bloqueado pelo middleware. Ok? Como é que a gente faz para que esse middleware seja executado? Para que o middleware, na verdade, ele não bloqueie a minha aplicação. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Nós vamos inserir um terceiro parâmetro, uma função chamada next. E, além disso, para que a rota requisitada seja executada, a gente precisa inserir na linha abaixo o return next. Então, olha só, agora o meu middleware, vamos olhar o que eu tinha colocado inicialmente, ó, aqui, ó, ele está desse jeito aqui, né? Você vê que server.use, hack has, e é na minha funçãozinha a mensagem. Agora, olha só o que a gente fez. A gente inseriu aqui um terceiro parâmetro, depois do hack do has, chamado next, e inserimos aqui, depois do console log, a gente colocou um return next. Então, com isso, o next permite a execução da requisição solicitada. Sem o next, a aplicação é interrompida.
neste ponto. Também é possível executar outros comandos após o next. Ou seja, se eu não tiver esse return next aqui, a aplicação trava aqui. Então, necessariamente, o que vai acontecer? Deixa eu receber, deve ser o João, né, que está chegando, né, João? Beleza, João, estamos aí. Então, a ideia aqui, pessoal, qual é? Tudo que eu for executar na minha API, ele vai passar pelo middleware. Ele vai passar por aqui. Ele vai executar e vai parar. Se ele encontrar um return next, ou simplesmente next, a gente vai ver daqui a pouquinho, aí ele prossegue. Vamos ver aqui na sequência. Ó. Como o middleware é um interceptador, caso ainda queiramos bloquear a requisição para o usuário não avançar após o middleware, poderíamos executar um return res.json, ou return res.send, ou ainda retornar um erro. Mas como desejamos que ele continue a execução da rota, né? A gente faz esse return next, como a gente fez aqui, ó. Tá? Então, agora que eu salvei o código, se eu executar novamente a listagem, aí sim, aí ele vai listar. Mas ele vai listar com essa configuração aqui, ó. Com essas implementações no meu middleware. Tá? Ok. Então, a gente vai ver aqui, olha só. Agora, com essas alterações, quando a gente executou essa rota aqui, a barra users, o que aconteceu? Ó, lá no terminal, ele fez a chamada, numa boa. Tá? E lá no Insomnia, se a gente for verificar, ele vai funcionar tranquilamente, de boa. Eu vou mostrar agora no código, para vocês verem uma coisa aqui, ó. Olha só, aqui eu já fiz umas implementações aqui, ó, aqui no meu index. Olha só, aqui em cima eu implementei esse middleware aqui, ó. Esse middleware aqui, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o meu vetor de usuários aqui. Eu tenho uma rota aqui embaixo que lista todos os usuários. Aqui, ó. Essa rota aqui. Eu vou chamar essa rota aqui no Insomnia. Então, ó, aqui no Insomnia, eu tenho essa rota aqui, ó. Essa rota users, aqui, ó. Tem essa rota aqui, ó. Listagem de todos os usuários. Tá? É essa rota que está selecionada, é essa requisição que está selecionada. O que eu vou fazer? Eu vou executar minha aplicação yarn dev, tá? Só relembrando aqui, ó, como é que eu fiz isso? Eu tenho um scriptzinho aqui, eu defini, chamado dev, então eu estou usando um gerenciador de pacotes yarn, se eu coloco yarn dev, ele vai executar um Node.json. Né? Então, a minha aplicação agora está rodando. Tá? Agora, olha só. Aqui, ó, esse é o resultado da minha console, por enquanto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Olha no código. Vamos olhar aqui no código, aqui, ó. Vamos olhar aqui o nosso index. Olha só. Eu quero executar essa rota. Só que, ao executar essa rota barra users, ele vai executar essa API e ele vai localizar esse middleware global aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai executar esse middleware aqui primeiro. Então, quando ele executar esse middleware aqui, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar aqui, ó. Tudo bom, Thiago? Ele vai mostrar essas 3 mensagens que eu mandei exibir. E como ele vai encontrar um next, ele vai deixar eu seguir em frente. E melhor, eu ainda coloquei ainda um comando aqui embaixo. Eu estou querendo indicar aqui o tempo que terminou a minha requisição. Ou seja, ele vai executar a minha rota e vai mostrar aqui ao final o tempo executado. Então, na prática, funciona assim, ó. Eu venho aqui, ó, observem a console, ó, não tem nada. Ele vai mostrar essas 3 mensagens aqui, ó, ou melhor, as 4 mensagens, e ainda vai fazer a listagem, que eu liberei aqui, ó, eu bloqueei a interceptação do middle por meio desse next. Então, quando eu venho aqui, ó, agora, ó, listagem de usuários, rota barra users, cliquei em send, olha só, ele listou os elementos do meu vetor, vejam aqui, ó,
Esses são os elementos que ele listou. Por quê? Porque ele executou essa rota aqui embaixo. Ó. Listagem de todos os usuários. Ele retornou um JSON com todos os usuários. Como vocês viram aqui. Estão aqui todos os usuários. Ok. Só que, olha só. Antes disso, ele mostrou para mim essas mensagens, olha. Ele colocou request, requisição, né? Depois ele colocou a requisição foi chamada. Aqui, na verdade, ele está contando o tempo da requisição. Esse método time aqui. O que ele fez? Ele exibiu, a requisição foi chamada, exibiu o método que eu estou utilizando, que é o get, na rota users, a rota que eu estou utilizando, com a minha URL, fez aquela listagem e mostrou para mim que eu levei aqui esse 8,743 milissegundos. Tá? Ou seja, a minha aplicação ela passa necessariamente nesse middleware global aqui. Ok? Legal. Então, isso é middleware global. Então, vamos avançar aqui. Aí eu mostro aqui esse exemplo, né, que eu fiz, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, olha. Toda essa parte aqui, ó. Todos esses comentários que eu fiz, foi exatamente aquilo que eu comentei com vocês agora, tá vendo? Essas implementações e tal. Tá? Foi exatamente o que eu fiz agora. Tá? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu só encerrar aqui meu WhatsApp aqui, porque senão vai ficar buzinando aqui. Deixa eu fechar aqui. Ok. Então, vamos lá. Aqui, né, ele mostrou o tempo calculado e tal. Maravilha. Agora a gente vai ver o middleware local. Então, vamos lá. Rapidamente, relembrar aqui. O que é o middleware global? Quando eu insiro um middleware global dentro da minha API, qualquer rota que eu for executar, como no caso eu listei os usuários, eu executei essa rota aqui de listagem de todos os usuários. Qualquer rota que eu fosse executar, cadastrar usuário, editar, excluir usuários, ele necessariamente passaria nesse middleware aqui. Ele sempre passa no middleware. Isso é o conceito do middleware global. Agora vamos para o middleware local. E vamos ver como é que é a diferença, tá? Entre esses dois conceitos. O middleware local, ele é muito interessante exatamente para aquilo que eu comentei no início, para quando você quer fazer algum tipo de validação, tá? Então vamos lá. O middleware local é aplicado diretamente na rota. Olha só, diferentemente do middleware global, eu utilizo numa determinada rota. Ou seja, se eu quiser implementar isso na rota de listagem de usuários, eu tenho que dizer que eu quero implementar esse middleware lá. O global não, ele pega todas as rotas automaticamente. Vamos criar um exemplo a partir de uma necessidade da nossa aplicação. E qual é a necessidade? Olha só. Aqui nos métodos post e put, nós não estamos verificando se o name foi preenchido pelo usuário. Olha o que acontece aqui, ó. Olha só. Do jeitinho que está a minha aplicação, nesse ponto aqui, olha o que está acontecendo. Eu digo para a minha request o seguinte, ó. Isso aqui é a rotina de inclusão, tá? Eu recebo lá no corpo da requisição um name. E depois eu insiro esse name dentro do meu vetor usuários. Ou seja, eu acrescento um novo nome naquele meu vetor. Então, meu vetor aqui, ó, tem Rubens, Matheus, Marina e Eliette. Se eu quiser acrescentar o Otávio, tranquilo. É só informar lá no corpo da requisição Otávio e executar essa rota do método post aqui, ó. Ele vai inserir o Otávio dentro do meu vetor. E ainda vai listar, né? Isso aqui a gente viu na aula passada. Só que é o seguinte, imagine que eu não coloquei o name. Eu deixei um name vazio, alguma coisa assim. O que acontece? É interessante ter uma validação aqui, né? E é isso que a gente vai fazer. Na edição, Ô, professor. Coisa, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai implementar isso? Vamos lá. A gente vai implementar da seguinte maneira. Vamos criar um middleware local para fazer essa verificação.
vamos criar uma função chamada checkUserNameExist. É mais ou menos, significa, né, no português isso aqui, ó, vamos checar se o nome do usuário é existente. Identificamos essa função como middleware, pois constatamos a existência do hack, has e next como parâmetro da função. Olha só o código, olha, que a gente fez, ó. Criei essa funçãozinha aqui, ó. Check username exist. Tá lá os 3 parâmetros. Olha o next aqui, ó, no terceiro. Já está na área aqui, Thiago? Já está solicitando aí? Ah, tá. Tá parecendo que alguém está querendo ver aqui. Deixa eu ver. Ah, é o Eric. O Eric está aqui. Beleza, Eric. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Então, vamos lá. Então, se de repente chegar mais alguém, vocês me avisam, tá, gente? Que eu estou concentrado aqui. Eu achei que fosse o Thiago que estava pedindo para entrar aqui. Se quiser acompanhar com o João, Thiago, tranquilo, sem problema. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa função, né? Olha, eu tenho hack, tenho has, como a gente viu na aula, até a aula passada, só que agora a gente tem o next, como terceiro parâmetro. E aí, olha só que interessante. Eu faço um if aqui, implementando uma validação lá no body, lá no corpo da requisição. Então, vamos ver aqui, só para a gente relembrar. Aqui, ó. Quando eu quero fazer uma inclusão de um usuário, por exemplo, eu vou incluir aqui o Eliel. Eu tenho que informar aqui o name e tenho que informar o valor, a chave e o valor. Então, a minha aplicação, ela está esperando, do jeitinho que está aqui, ó. Aqui, ó. Ela está esperando receber um name lá do corpo da requisição. Tá? Agora, e se essa informação não estiver lá? Eu tenho que fazer uma validação. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nessa função, a gente vai verificar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se not hack.body.name, quer dizer, vai no corpo da requisição verificar se existe a informação nele. No caso, é o nome do usuário. No meu exemplo, aqui, ó, é o Eliel. Caso não encontre, será retornado um erro 400, com uma mensagem. Então, eu faço esse if, se eu não encontrar, eu dou um return de status. Opa, agora é você, Thiago? Então, vamos lá. Legal, Thiago, vamos lá. Então, eu dou uma mensagem aqui, ó, username is required, ou seja, o nome do usuário é requerido. Eu dei um status code 400, lá no navegador, né, ele dá aquela mensagenzinha do erro 400. E eu mando essa mensagem, retorno essa mensagem para o front-end que me chamou. No caso aqui seria o meu Insomnia, né, que está servindo como front-end. Agora, se eu não tiver problema, se tiver tudo ok, aí eu vou fazer um return next. Aí chama o middle da rota novamente. Aí segue em frente. A aplicação segue em frente. Ele vai executar a rota numa boa. Ou seja, foi útil, né, para poder implementar uma validação. Observação, essa função deve ser definida antes das rotas dentro do código. Foi o que vocês viram, né? E a gente vai implementar isso. O código de status HTTP 400, que representa bad request, indica que o servidor não pode ou não irá processar a requisição devido a alguma coisa entendida como erro da parte do cliente. Para a gente poder utilizar essa função nas rotas que a gente quer implementar a validação, né, como o caso aqui é do post e do put, né? O que a gente vai fazer? Copiamos o nome da função, olha o nome da função aqui, ó, check username existing, inserimos como segundo parâmetro, ó, primeiro parâmetro, segundo parâmetro, nessas rotas. No caso aqui é a rota post, e no caso é uma inclusão de dados que eu estou fazendo. Então, basta incluir isso aqui, ó. Eu não mexi em mais nada, eu não fiz mais nada na minha aplicação. Ele vai travar lá na função, se tiver algum problema. Tá? Vocês vejam que eu não fiz nada, ó. A rota continua, de inclusão continua a mesma, como nós vimos na semana passada. No caso da edição, é a mesma coisa, ó. Eu coloquei aqui como segundo parâmetro,
e não mexi em nada. Tá? Muito interessante, né? Então, olha, vale a observação de que podemos colocar quantos middlers quisermos a partir do segundo parâmetro, ou seja, quantas validações necessitarmos, de acordo com o exemplo apresentado. Eu coloquei isso aqui, ó. Eu posso checar o name, posso checar o e-mail, eu vou colocando vírgulas aqui, quantos middlers eu quiser. Pô, extremamente útil, né? Para poder fazer uma validação de dados, né? Lá na API. Então, o que acontece agora? Olha, veja bem, eu vou mostrar na prática para vocês aqui, tá? Vou mostrar na prática aqui. Ó. Deixa eu chamar aqui a API. Olha só. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar o código, vamos relembrar o código de inclusão. Aqui, ó. Código da semana passada. Aqui, ó. Esse aqui é o código de cadastro, tá? É isso aqui. Então, a gente vai inserir um nome que vem lá do corpo da requisição dentro do vetor de usuários. O método push, ele faz inserção, né? Ele insere dentro do vetor o nome que eu quiser. E depois ele retorna a listagem lá no painelzinho do Insomnia para mim, tá? Por meio de um JSON. Só que agora eu botei, ó, como segundo parâmetro, essa função, check username. Ó. Olha, eu pressionei a tecla Ctrl e cliquei com o botão esquerdo em cima da função, ele foi lá na função, tá vendo? Então, eu coloquei essa mensagem aqui, ó, username is required, se eu não colocar o nome, se ele não receber o nome, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar executar essa rota de criação de usuário, vou tentar executar isso aqui. Vamos ver se ele vai travar aqui, ó, esse middleware. Esse check name, né? Check username. Ele tem que parar aqui, ó. Ele tem que entrar nesse if aqui e me travar. Por quê? Porque eu vou vir aqui, ó, na rota, vou fazer o seguinte, vou colocar um name 1 aqui. Pô, não existe name 1, né? Ele está esperando o name. Tá? Então, se eu for executar agora, ó, ele me deu erro. Ó. Eu retornei exatamente essa mensagem aqui, ó. Erro, username is required. Por quê? Porque ele não achou esse name. Agora eu vou tirar esse 1 e vou deixar o Eliel. Então, olha, lá na listagem de todos os usuários, vou executar de novo. Ó. Eu tenho esses 4 nomes aqui. Agora, lá na criação, eu vou inserir agora o Eliel. Ó. Olha lá. Eu tinha os 4 nomes e agora o Eliel. Ele passou dessa validação, ele passou por aqui. Ó. Ele passou nesse if. Como ele não achou problema, o name estava lá com o valor direitinho, ele foi, entrou nesse next aqui e foi embora. E foi embora fazer o quê? Fazer o cadastramento do usuário. Isso aqui nós vimos na última aula, né? Essa parte do CRUD, tá? Beleza, maravilha. Então, eu mostrei para vocês como fazer um middleware local. Então, para finalizar, vamos criar um middleware que vai servir para as rotas que recebem o usuário como parâmetro. Olha só. Vamos criar esse último middleware para validar o index que indica o usuário, informado na URL, ou seja... Opa, tudo bem, pessoal? Iremos verificar se ele é válido ou não. Isto vai servir para barrar um index inexistente no array. Então, vamos pensar aqui o seguinte comigo aqui. Ó. Imagine um array que possui 3 nomes e é informado o índice 4. Deveria ir até 2. Chamaremos esse middleware de check user in array. Vou mostrar na prática para vocês aqui. Ó. Isso aqui, ó. Vamos lá no código, ó. Tá aqui, ó. A função é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Check user in array. Ele vai checar se tem um índice de usuário informado lá no array. Então tá aqui, ó, hack, has, next. E aí o que eu faço? Ó, eu criei uma constante e nessa constante eu peguei o index recebido lá na parte lá do meu usuário, né? Então eu vou verificar o seguinte: se esse usuário não existir, então imagine que eu coloquei um índice, vamos pegar aqui, ó.
Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho o índice 0, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 elementos, mas eu tenho 4 índices, certo? Porque eu começo de 0, né? 0, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho o índice 5, ok? Não tenho o índice 5. Eu não tenho o sexto elemento. Vamos supor, vamos aqui no código, fazer o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero listar um usuário. Quando eu vou listar um usuário, eu informo o índice aqui, ó. Eu quero listar. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, o 4. O 4 é o Eliel. Então, eu vou vir aqui na listagem de um usuário, ó, na listagem de um usuário, e vou listar aqui o índice 4. Se eu colocar 4 aqui, clicar no Send, ele mostrou Eliel. Por quê? Porque o Eliel, ó, ele é o quarto, 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Eu passei na listagem de usuário aqui na rota o índice 4. Então, olha só a rotina de que ele lista um usuário somente, ó. Ele faz isso aqui, ó. O que ele faz? Ele pega o índice que eu passei lá na rota barra users, olha aqui, ó. Eu chamei aqui a rota barra users, passei o índice 4, ele recebeu nesses 2 pontos index, e se tiver tudo ok, ele vai retornar esse usuário, que foi o caso, ele retornou Eliel. Ele retornou apenas aquele usuário. Só que, agora eu acrescentei essa crítica, esse check user in array. Ou seja, se eu informar um índice 5 aqui, ó, não existe índice 5. Aqui, ó, lista de todos os usuários. Não existe, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Não existe o elemento sexto, o índice 5. Então, se eu mandar listar o usuário índice 5, ele tem que dar um erro. Só que isso tem que ser previsto lá na minha crítica. E aonde que está isso? Nessa função check user in array. Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui uma constante chamada user que vai receber esse elemento. No caso, ele vai receber o quinto. Se ele não encontrar o usuário, ele vai retornar essa mensagem, does not exist, ou seja, o usuário não existe. Tá? Vamos fazer esse teste? Vamos lá. Cliquei, olha lá, user does not exist. Ele caiu nessa crítica aqui. Ok? De boa, né? Se eu colocar 6 aqui, é claro que ele não vai aceitar também. Agora, se eu colocar o 0, ele vai listar o Rubens. Quer ver? Vou botar o 0 aqui, ó. Olha lá, listou o Rubens. Por quê? Porque o Rubens faz parte do array. Aqui o Rubens, aqui, ó. Tá? E, aliás, o Rubens, ele está aqui, né? Quando eu listo todos, ó. Olha o Rubens aqui. Ok? Vamos lá. Vocês estão chegando aí, né, gente? É o Luan. Beleza, Luan, vamos lá. Bom, então, eu mostrei agora, né, essa funçãozinha, check user in array, que eu poderia usar em outras rotas também, que fosse onde eu passo o índice, né? Como, por exemplo, ó, vamos olhar aqui, ó. Quais são as outras rotas que eu usei isso, ó. Nessa rota, check username, melhor, desculpe, aqui, ó. Na listagem, eu coloquei para poder checar. Quando ele lista um único usuário, eu mostrei agora na prática. Nessa listagem de todos, eu não coloquei crítica nenhuma, porque ele vai listar todo mundo. Agora, quando eu vou cadastrar, eu coloquei aquela função check username existe, o nome tem que estar existente. Na rotina de alteração, eu coloquei os dois. Por quê? Porque na rotina de alteração, eu quero alterar um nome. Então, por exemplo, eu quero, no lugar do Eliel aqui, ó, quero alterar o Eliel 0, 1, 2, 3, 4. Eu quero, vamos lá, 0, 1, 2, 3. Eu quero alterar o índice 4, que é o Eliel, eu quero alterar, quero colocar o Otávio. Então, eu vou vir aqui no editar usuário, eu vou indicar aqui no 4, eu quero colocar o Otávio. O Otávio. Olha só, eu indiquei na rota o índice e indiquei um nome que eu quero alterar, que eu quero colocar no lugar do vamos lá, a minha listagem que está valendo é essa aqui, tá? No lugar do Eliel.
Aqui no editar usuário, essa listagem aqui é antiga. Agora, ó, eu vou fazer essa alteração. Vou colocar o Otávio lá no quarto índice. Ó. Olha lá, o Otávio entrou. 0, Rubem 0, Matheus 1, Marina 2, Eliette 3, Otávio 4. Eu alterei. Então, aqui, nessa rotina de edição, de alteração, eu implementei duas coisas. Eu implementei tanto a checagem de usuário existente, como eu também chequei se o índice que eu passei está correto. Porque se eu tentasse alterar aqui um usuário 7, por exemplo, ele vai dar erro, cara. Não vai deixar. E não existe. Tá certo? Agora, se lá no 4, não, agora aqui no 4, eu quero colocar aqui o João. Beleza. Olha lá. Entrou o João lá, no lugar do Eliel. Agora funcionou. Ah, mas aí eu, sem querer, errei aqui, botei o nome EE. Opa! Esse nome aqui tá errado, ó. Username is required. Você tem que informar o nome, cara. É o name aqui, então. Ou seja, na edição está funcionando as duas críticas, ó. Olha lá. Ele alterou, botou o João lá no quarto índice. Viram que legal? Na exclusão eu coloquei só para checar o índice e ponto final. Vamos lá. E aqui, pessoal, eu simplesmente mostro isso para vocês, essa parte, olha. Na exclusão eu coloquei o índice também. E, vamos ver aqui, um último conceito a ser assumido refere-se ao fato de que eles podem alterar variáveis. Ah, tá, isso aqui é uma coisa que eu já implementei, né? Vamos só comentar isso aqui rapidamente, olha. Eu quero alterar as variáveis REC e RES. Olha que interessante, ó. Veremos a seguir um exemplo ao alterar a variável REC. Vamos lá. Então, aqui, ó, nesse middle aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz aqui o seguinte. Eu coloquei aqui, ó, eu recebi, né, aqui como parâmetro, né? Eu estou alterando aqui, ó, essa variável REC, colocando, estamos adicionando uma nova variável dentro do REC com o valor de user. Então, agora, lá no meu REC, eu tenho uma variável chamada user, que é exatamente esse user que eu recebi. Então, a partir de agora, todas as rotas que utilizam o check user em array terão acesso à informação do REC user. Então, com isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu recebi lá na listagem de um usuário, ó, eu recebi isso aqui, né? Então, ele passou por aqui, esse check user array, ele criou essa variável REC user, e aí o que eu faço aqui, ó? Aqui, eu estou colocando essa aqui é a versão inicial. Com a minha implementação, eu não precisei atribuir mais esses valores aqui, ó. Eu já peguei o valor lá em cima. Eu já peguei o valor do usuário lá em cima. Então, olha como é que eu reduzi. Eu já retornei o rec.users. Tá? Porque eu já peguei lá do middleware. Quer dizer, eu adicionei mais uma funcionalidade. Então, ó, eu eliminei essa recepção aqui de parâmetros. Por quê? Porque eu já alimentei essa variável lá no meu middleware. Tá? É uma alteração assim bem sucinta, né? Mas interessante. É só para poder fechar com chave de ouro aqui essa nossa aula de hoje. Ok? Aqui eu mostrei aqui o exemplo, a execução, e a gente fecha assim essa nossa aula que a gente mostrou na prática middleware. Ou seja, para que serve middleware? Para interceptarmos uma rota. De uma forma global. Quando eu uso de forma global, ele sempre vai, vou mostrar no código aqui, ó. Quando eu utilizo numa forma global, ele sempre vai passar aqui, ó. Para cada rota que ele for executar, ele passa nesse middle aqui, ó. Ele sempre vai executar isso aqui. Se não tiver esse next aqui, eu travo toda a minha aplicação. Mas eu posso colocar algumas informações. E quando eu quero implementar um middle dentro da rota, aí eu crio uma função, como eu fiz aqui para você, como eu mostrei para vocês, implemento lá na rota
a partir do segundo parâmetro, a chamada a essa função de validação. Tá? Muito interessante. Esse códigozinho fonte aqui eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou colocar lá no grupo, lá na nossa plataforma, para vocês poderem testar, executar e trabalhar em cima, tá? Nos exercícios e trabalhos que a gente for desenvolver. Tá ok? Bom, vamos voltar aqui então, né? Deixa eu parar aqui essa apresentação e a gente vai retornar aqui para o nosso bate-papo. O Matheus já estava aqui, né, Matheus? A gente vai retornar aqui agora para o nosso bate-papo. A gente retorna aqui agora para o nosso bate-papo no Meeting, mas antes eu vou encerrar a gravação para não esticar, tá? Só para não esticar a gravação, porque o conteúdo já foi apresentado. Então, eu encerro por aqui. A gente continua o nosso bate-papo, vamos tirar as dúvidas aí que eventualmente vocês tiveram. Tá ok, pessoal? Estamos encerrando aqui. O pessoal que está aí na aula, permaneçam aqui, tá? Valeu, pessoal.